Espírito Santo, nós nos rendemos a Ti, dai-nos espírito de sabedoria, de revelação, Pai, que nós possamos crescer nesse ano, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que os nossos olhos sejam abertos, que nós possamos responder, crescer, amadurecer e avançar, no nome poderoso de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Irmão, nós estamos nessa série Governantes do Reino, amém, é uma série que Deus fala muito comigo, né? E eu espero que fale com você. É interessante, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Eu não preciso falar algo aqui se for só para uma pessoa. Amém? Foi interessante essa semana, porque uma pessoa disse, eu conversei com muitas pessoas, tá? Muitas pessoas essa semana, várias, tal, saí, comunhão, aniversário, tive muitas oportunidades de conversar. Mas uma das pessoas que eu conversei, ela imaginava que alguns exemplos que eu estou dando nos últimos meses é porque eu sabia algo da vida dela. Só que eu não sabia, eu chamei justamente para conversar sobre algo que eu não sabia. Então não fique imaginando que a gente começa a ministrar aqui, porque eu sei alguma coisa da sua vida, e eu sou covarde ao ponto de não ter coragem de falar com você. Esse não é o meu caso. Quem já está comigo aqui faz tempo, sabe que eu não tenho problema de mandar uma mensagem para você. Te ligar, não tenho problema. E saiba que eu vou intensificar isso para o bem de todos. Então, quando tiver uma situação assim, apenas pontual, eu vou falar com você, amém? Mas se Deus está falando com você, evidentemente que eu penso que, se eu estou pregando aqui hoje, é porque Deus vai falar com alguém aqui hoje, diga, que seja eu. Amém? Tem que ser alguém que venha, amém? Eu espero que seja alguém que venha, amém? Então vamos lá. Nós demos uma pincelada semana passada um pouco sobre isso. Eu quero falar aqui para você que hoje ainda, dentro desse assunto que nós vamos algum tempo, eu vou dar algumas temáticas para alguns irmãos me ajudar nessa série, amém? Nós vamos colocar alguns irmãos aqui para cooperar conosco nessa série, né? Então vai ser algo maravilhoso. Agora, algo muito importante, que nós fomos criados para refletir o Rei. Diga, eu fui criado para refletir o Rei. Amém? Então, em Gênesis, no capítulo 1, verso 26, nós vimos já na semana passada, e nós vamos ler muito sobre isso. Diz que Deus fez o homem, né? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E aí aqui repete isso que Deus criou, e Deus fala aqui de algumas coisas, né? Eu creio que quando nós falamos do propósito de Deus, tem algumas vezes que nós falamos de alguma coisa específica, mas existe algumas coisas que eu creio que faz parte de um combo que Deus diz na sua palavra, pelo qual ele criou o homem. Por exemplo, nós podemos dizer que Deus criou o homem para comunhão com ele? Claro que podemos dizer. Mas nós podemos dizer que Deus criou o homem só para ter comunhão com ele? Evidentemente que não. Porque nós encontramos na própria criação do homem coisas que estão claras aqui que Deus espera do homem. Entre elas, Deus espera que esse homem que Deus criou governe. Amém? Governe. Agora, não segundo o conceito do mundo, né? Mas sim sobre o conceito de Deus. Então o propósito aqui que nós encontramos, um dos propósitos que nós encontramos aqui em Gênesis, é que Deus nos fez a sua imagem e semelhança para refletir o seu caráter. No grego, caráter é imagem, ou seja, quando fala que Deus nos criou conforme a sua imagem, Deus nos criou conforme o seu caráter. Para o quê? Para refleti-lo, para representá-lo. E o que significa governar? Governar aqui no conceito bíblico não é dominar, né, ser autoritário sobre pessoas, mas é administrar, liderar e trazer ordem de acordo com o coração de Deus, ou seja, de acordo com o caráter de Deus, de acordo com a forma que Deus deseja que nós venhamos a liderar. E aqui nós temos então a palavra imagem, né, que implica que o ser humano reflete aspectos de Deus, como capacidade de governar, criar, amar e tomar decisões. Então Deus nos criou com aspectos da divindade para que nós possamos
refletir a divindade, amém? E o que acontece com muitas pessoas? Nós vivemos aquém do que Deus deseja para nós. De qualquer maneira, quando eu falar de liderar, eu não estou falando de ser um facilitador, como se eu tivesse num trabalho intenso, uma campanha para que todos fossem facilitadores aqui na comunidade. Mas todos são líderes de alguma maneira, são influenciadores do reino de Deus. Nós temos hoje, os influenciadores aí que são conhecidos, aí, as pessoas famosas, que grandes marcas pagam grandes recursos porque querem ter a sua marca na boca daquela pessoa. Eu vi alguns relatos sobre pessoas, por exemplo, que de alguma maneira o Neymar fez uma brincadeira usando uma música do grupo. Aquela música explodiu porque o Neymar falou, porque o Neymar é uma pessoa no mundo, nesse mundo, influente, mas Deus também quer aqueles no seu reino que cada filho seja influente, que influencie. Algumas vezes os pais dos jovens falaram: vocês fizeram uma lavagem cerebral no seu filho. Eu falei: limpamos bem, estava bem sujo. Ou seja, querem falar de forma pejorativa, mas evidentemente que o reino de Deus vem e começa a limpar, começa a renovar a nossa mente. O que chamo de lavagem é a renovação da mente. Amém? Isso é muito importante. Então, que a sua vida, que a minha vida possa ser uma vida que possa influenciar as pessoas, que essas habilidades divinas que nós temos possam colaborar para que nós possamos influenciar pessoas. Quando fala aqui de semelhança, fala que refere-se, destaca que o homem foi feito para agir e representar Deus no mundo. Diga: eu estou aqui para representar Deus. Amém? E aqui o texto continua dizendo: domine. Domine é governo. Refere-se ao exercício de autoridade com responsabilidade. Exercício de autoridade com responsabilidade. A pior coisa que tem é uma pessoa que precisa governar, exercer autoridade e não exerce. Nós temos muitos casos hoje de maridos omissos, de pais omissos, que em vez de governar e liderar seus filhos, acabam não fazendo isso. E isso traz grandes consequências. Nós podemos encontrar, por exemplo, na vida de Davi, um certo momento ele deveria estar resolvendo algumas coisas com seus filhos e ele foi omisso. Pecados que aconteceram na sua casa que ele deveria resolver, ele foi omisso. E como ele foi omisso, aquilo cresceu o problema. Então não seja omisso nas áreas que Deus colocou para você de responsabilidade. Amém? Não seja omisso. Não seja omisso. Está na hora de você, como pai, aparecer na escola do seu filho. Às vezes a mãe é que vai mais, mas o pai tem que aparecer, o pai tem que se interessar pelo assunto e conversar com a mãe. O pai precisa se interessar pelo filho. Ele precisa entender que a parte dele não é apenas trabalhar e trazer um pouquinho de dinheiro, mas a parte dele é fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Faz isso junto com a esposa, mas precisa fazer, amém? Agora aqui isso é muito importante. Governar então envolve refletir a justiça de Deus, o amor de Deus e a autoridade de Deus onde quer que estejamos, onde quer que Ele confiou a nós. Evidentemente que Ele não vai esperar que você exerça governo onde Ele não te colocou responsabilidade, onde Ele não te colocou isso. Mas nas áreas que Ele colocou, eu e você temos que responder em nome de Jesus. E o texto aqui ainda diz que nós temos que subjuguem, implica em trazer ordem e controle ao que é desorganizado, mas com propósito construtivo, ou seja, subjugar aquilo que precisa ser subjugado. Uma das áreas, por exemplo, nós somos um ser triuno, nós somos um espírito, e o nosso espírito foi recriado quando nós acreditamos em Jesus, e ele contém a nossa nova natureza, amém? Agora nós temos uma alma que é mente, vontade e emoções, que está no processo de transformação. E nós temos um corpo que vai ser glorificado e hoje precisa ser subjugado. E você vai observar, nós vamos falar um pouco mais ali sobre a carne daqui a pouco, no pouco tempo que nós temos. Você vai observar que a tendência do corpo é tudo aquilo que envolve as coisas espirituais, ele não querer fazer. Nós até brincamos entre os cristãos: você tem problema de dormir? Pegue a Bíblia, você vai dormir rapidamente. Pode prestar atenção. Você prestou atenção como você era bem ativo no mundo, você passava a noite numa balada, e de repente você veio para o reino de Deus, você tem dificuldade
de ficar até num culto assim, um pouquinho mais estendido. No teu trabalho você às vezes aguenta horas ali sem ir no banheiro, aqui parece que dá uma vontade de ir assim, de forma incessante. Por quê? Porque a carne, ela não quer ali as coisas do Espírito, né? E a carne na Bíblia refere-se a 3 coisas. Nem toda tradução de carne é a mesma coisa. A carne em alguns textos está dizendo sobre a velha natureza. A carne em alguns lugares está falando sobre o corpo. E a carne em alguns lugares está falando sobre o esforço humano. Então você precisa entender os contextos. Você pode observar que Jesus, quando estava na agonia da morte, ele disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, e quando ele foi olhar os discípulos dele, o que aconteceu? Vigia e ore, né? O espírito está pronto e a carne é fraca. Daqui a pouco eles fizeram o quê? Eles já estavam dormindo. Ou seja, quando nós vamos fazer as coisas do Espírito, aquilo que envolve o reino de Deus, nós temos às vezes disposição de passar sábado todo ali assistindo série, mas temos dificuldade de passar poucos minutos se alimentando da palavra e fazendo alguma coisa que de fato é significativo. Aí o que Deus nos deu como capacidade para isso? Deus está falando assim: vocês vão subjugar sobre isso. Vocês não vão ser subjugados por isso, vocês vão subjugar sobre isso. Isso é muito importante. É você se posicionar contra o corpo, dizendo: não, eu vou fazer aquilo que Deus quer, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou fazer aquilo que Deus está me chamando para fazer. Eu não vou ser dominado, mas eu vou dominar. Amém? Nós podemos observar que na criação Deus colocou ali Adão e deu responsabilidade para ele sobre o jardim. Ele ficou responsável por exercer governo sobre o jardim. E como ele tinha essa provisão de Deus para exercer esse governo? Era no relacionamento com Deus. Deus ali passava instruções, Deus tinha comunhão com ele, para que ele pudesse exercer aquilo que Deus o criou para fazer, e ele falhou. No Novo Testamento nós temos exemplo prático disso. Deus nos chama de embaixadores, você sabe muito bem disso, né? Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Ou seja, nós falamos em nome de Deus, para a glória de Deus, segundo a vontade de Deus. Amém? Por amor de Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Então, qual é a função do embaixador? Representar o seu país de origem. Qual é a nossa função? Representar o reino dos céus. Amém? Aqui na terra. Seja feita aqui na terra, como é feita nos céus, em nome de Jesus. E é interessante ver, irmãos, eu fico muito maravilhado de ver Jesus, como Jesus exercia governo. Você que tem medo de fazer uma viagem de navio, por exemplo, ou você pode simplesmente, se a natureza estiver desordenada, o que você vai fazer com a natureza? Vai falar: calma-te, mar, estou aqui. Vão te acordar lá no cruzeiro, você vai estar dormindo, no deck 5, e vão falar: ore por nós, porque o mar está agitado lá fora. Amém? É interessante, irmãos, como Jesus exercia governo. Amém? Jesus é o exemplo para nós. Jesus é o nosso referencial de como Deus quer que nós possamos viver. Não é simplesmente brincar, de um brinquedinho de controlar a natureza. Mas nós temos muitos relatos na história de homens de Deus que, por algum propósito específico, controlaram a natureza. Nós podemos ver que não só Jesus andou sobre as águas, mas Pedro também andou sobre as águas. O Alexandre ele é bem visionário nisso e criativo, e trabalha a imaginação dele, que é um dos aspectos para mudar o coração, a imaginação. E ele fica se imaginando, no reino milenar, o corpo dele glorificado, ele passando de um lugar para o outro em poucos segundos. Nós temos testemunho de pessoas que foram transladadas. Ou seja, significa que tem muito recurso espiritual que, devido ao tempo foi passando e nós não entendemos a nossa autoridade, que fomos perdendo. Nós podemos baixar o nível e falar de coisas mais superficiais, como, por exemplo, expulsar demônios e curar enfermos.
Era uma coisa muito natural para a igreja primitiva e é uma coisa muito hoje fora da normalidade dos cristãos exercer domínio sobre as potestades, os principados, sobre as coisas do diabo. Então, é mais ou menos nós que fomos criados para governar, fomos criados para exercer essa autoridade, temos o nome de Jesus, refletimos a Trindade, hoje temos muitas vezes medo de expulsar um demônio. Deus está restaurando isso na sua identidade. Você foi criado para exercer governo, domínio que é sobre o mundo espiritual. Não é você que tem que ter medo de pessoas que aparentemente são praticam coisas espirituais e vão fazer coisas ruins para você e etc. Não, você governa sobre isso. E amém? Você recebeu autoridade para o quê? Expulsar os demônios. E nós precisamos exercer. Jesus exerceu autoridade sobre as doenças. Jesus exerceu autoridade sobre as necessidades. Quando tinha uma necessidade, Jesus exerceu autoridade. Nós podemos ver isso na multiplicação dos pães e dos peixes, na multiplicação da água para o vinho. Jesus exerceu o quê? A sua autoridade no nome de Jesus. Nós temos relatos de homens e mulheres que andam no propósito de Deus, que de fato creem nisso e receberam provisões sobrenaturais de Deus. George Miller é um exemplo disso. Se você quiser estudar a vida dele, ver quantos milagres ele provou crendo no sobrenatural de Deus. E ele tinha algo com ele: eu nunca vou pedir recurso para nada. E toda vez que ele necessitou, ele tinha muitos orfanatos, Deus proveu tudo. Por quê? Porque ele exercia governo sobre as circunstâncias. Diga amém. Então, domínio sobre a natureza, domínio sobre o mundo espiritual. Mateus 8,16. Ao anoitecer trouxeram a ele muitos endemoniados, e com uma palavra ele expulsou os espíritos e curou todos os doentes. Com uma palavra. Amém? Glória a Deus. Que esse seja aquilo que aconteça entre nós. Amém? Há um tempo atrás, já faz vários anos, eu estava em Santos, de repente manifestou um demônio na rua, uma bagunça ali, vamos chamar a polícia, ninguém conseguia resolver. E eu fui lá em nome de Jesus e percebi que era um espírito maligno e repreendi o espírito maligno e a pessoa levantou. Amém? Deus nos deu autoridade sobre os demônios. Diga amém. Amém? Então nós podemos observar ali que Jesus, em Mateus capítulo 4, ele foi tentado pelo diabo, mas sobre a tentação, a própria Bíblia diz, que Deus mesmo já nos capacitou para vencer sobre as tentações. Diga, eu tenho a autoridade para vencer as tentações. Amém? Não tem tentação nenhuma que você não possa suportar em Deus, vencer em nome de Jesus. Amém? Com a queda o homem perdeu essa autoridade e em Cristo isso foi restaurado. Amém? E nós temos que crer nisso. Amém? Nós não temos tempo para avançar aqui muito hoje. Eu vou escolher um pedacinho aqui para falar aqui e concluir. Abre em Gálatas. No capítulo 5. Se você olhar a sequência do 4, vai estar muito a ver com o 5. Na verdade é um livro assim muito interessante. Vai projetar aqui para nós? Então tá bom. Vamos lá. Coloca no 4 aqui, eu só vou dar um panorama para vocês aqui. Se nós formos estudar esse livro, nós vamos perceber qual o propósito. Ele foi escrito por uma região onde os crentes ali estavam sofrendo a influência de crentes que se declaravam cristãos, mas diziam que era Jesus, mais o cumprimento da lei, mais o esforço próprio. Era Jesus mais alguma coisa. Então Paulo escreveu esse livro para tratar fortemente do legalismo e da verdadeira liberdade em Cristo. Amém? Então, Paulo vai falar ali no capítulo de número 3 sobre ó insensatos Gálatas. Vamos ver se ela está ligeira e já colocou lá. Capítulo 3, ele fala algo muito importante. Ó
Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi crucificado? É tão interessante essa colocação, né? Exposto diante de vocês que Cristo foi crucificado. Porque a questão de Cristo ser crucificado tem tudo a ver com a minha vida no Espírito. Amém? Já vou falar mais sobre isso. Pode passar. Essa é a única coisa que desejo saber de vocês. Foi pelas obras da lei que receberam o Espírito ou pela fé na mensagem que ouviram? Próximo. Vocês são tão insensatos assim que, tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Então Paulo aqui está tratando algo muito interessante. Do que é começar pelo Espírito, do que é viver pelo Espírito. Porque lá em Gálatas, no capítulo 5, nós vamos ver que tem o fruto do Espírito, e nós vamos ver que somos chamados para andar no Espírito. E o texto diz, se nós andamos no Espírito, jamais nós vamos satisfazer os desejos da carne. Então isso é muito interessante. Nesse contexto aqui de Gálatas, o que seria andar no Espírito? Nós podemos pegar lá, vamos lá no capítulo 4. Nós vamos ver aqui algo interessante. O que digo é que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, ou seja, subjugados sobre a lei, sobre o regime da lei. Vamos imaginar aqui o que seria o regime da lei. É como se no Brasil nós estamos debaixo do regime democrático, sob o regime democrático, e de repente fizesse alguma coisa acontecesse no Brasil e nós estivéssemos sobre o regime militar também. Também não. Passássemos a estar debaixo do regime militar. Então, antes estávamos sobre o regime da lei, agora estávamos sobre o regime militar. Agora, no caso aqui, regime democrático, agora passamos para o regime militar. Agora, em Cristo, nós saímos sobre a lei, sobre o domínio da lei, e agora passamos para a graça de Deus, a nova aliança. Então, isso é muito importante. A fim de nos redimir. Amém? Os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E aqui, todo esse capítulo 4 vai tratar sobre esta questão. E ali muitos argumentavam que eles não estavam, ou seja, não eram escravos, porque o pai deles era Abraão. E aí Paulo usa uma analogia muito importante, usando, mas quem é a mãe de vocês? Sara ou Agar? Sara ou Agar representam duas alianças, da lei, Agar, e Sara, da graça. Falou, vocês dizem que tem Abraão como pai, mas ainda vocês precisam receber Sara como mãe, ou seja, a graça de Deus. E aí no capítulo 5, versículo 1, aí Paulo fala então dessa realidade agora como filhos redimidos desse regime da lei e que são da graça de Deus e que tem Abraão como pai e a graça como mãe. Amém? Agora permaneçam firmes. Diga firmes. Amém? Na liberdade para o qual Cristo nos libertou e não submetam novamente a um jogo de escravidão. Ou seja, vocês permaneçam firmes para governar. Vocês foram libertos por causa da graça de Deus. Agora permaneçam firmes nessa liberdade que receberam em Cristo Jesus. Não submetam a isso que eles estão falando. Ou seja, que era Cristo mais alguma coisa. Amém? E aí, o que nós... Pode avançar aí. Pode avançar, eu não vou poder falar isso. Falando que eles estavam tentando se justificar pela lei. Ok? Caíram de Cristo. Volta lá. Pois por meio do Espírito aguardamos pela fé a esperança da justiça. Pode continuar? Pode continuar, isso. Pode continuar, isso, vai.
Ó, vamos lá. Por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Próximo versículo. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Verso 18. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são essas. Aí tem o resultado de andar pela carne. Próximo. Pode continuar. Entretanto, o fruto do Espírito, e aí que entra o fruto de andar no Espírito, e entre esse fruto está ali fidelidade, eu queria destacar, e o próximo, mansidão e domínio próprio, governo, ou seja, vocês vão governar. Agora, o que é andar no Espírito nesse contexto, irmãos? É andar confiantes na obra consumada. Amém? É interessante que a carne nesse contexto aqui, ela não se oferece de fato só para fazer coisas ruins, mas ela se oferece como uma solução em detrimento àquilo que o Espírito Santo vem trazer. E o que o Espírito Santo vem trazer? E quando nós começamos a ter esse fruto do Espírito? É quando nós temos firmados a nossa identidade de que em Cristo nós já estamos crucificados com Ele. Nós já recebemos dele uma nova criatura, nele se tornamos uma nova criação. Então, ou seja, a carne está querendo outro caminho, dizendo o seguinte, não é bem assim que você já foi crucificado, não é bem assim que você é nova criatura, não é bem assim, você precisa de alguma coisa além de Cristo para isso. E aí eu tento na minha força própria, ou seja, a carne quer que eu ande pela minha própria força, enquanto o Espírito quer me conduzir ao descanso da obra que já está pronta. E quando eu creio que em Cristo eu já morri para o pecado, eu já recebi graça suficiente para governar sobre aquilo que governava sobre mim, isso manifesta em frutos. Amém? Então eu quero dizer para você que nessa noite, em nome de Jesus, e isso é muito interessante, as disciplinas espirituais não são para complementar a obra de Cristo. As disciplinas espirituais são para que nós possamos nos tornar conscientes daquilo que Cristo já fez. Então andar no Espírito é andar no descanso de que em Cristo eu já fui completamente capacitado, o meu velho homem já foi crucificado, já foi, diga, já foi. Amém? Você crê nisso? Então toda vez que o diabo, então carne, ela é uma posição àquilo que Cristo fez por nós. Observe que os religiosos no capítulo 3, eles não estavam fazendo algo ruim. Não é que eles queriam pecar. Eles apenas estavam tentando se aperfeiçoar pelo seu esforço próprio. Enquanto o aperfeiçoamento é resultado da crença certa. E sempre vive em oposição. O Espírito Santo sempre está soprando em nós. Você foi perdoado. Você foi justificado. Você tem poder sobre o diabo. A velha criatura não tem mais poder sobre você. Olha lá, você agora pode governar. E o que o diabo está fazendo através da carne? Ele está dizendo, você não consegue não. Essa tentação é grande demais. Você não orou o suficiente para poder vencer essa tentação. Não é isso. Você fica firmado na vitória de Cristo e aí os frutos do Espírito aparecem na sua vida. Amém? Está entendendo? Então isso é muito importante, irmãos. Nós podemos reinar sobre aquilo que reinava sobre nós, se nós nos rendermos às verdades que o Espírito Santo está ministrando no nosso coração faz muito tempo. Sabe, o diabo continua mentindo para você, que você não pode expulsar um demônio, que você não pode curar um enfermo, que você não tem autoridade sobre esse pecado que está te governando. E o Espírito Santo está te lembrando mais uma vez aqui hoje, que você recebeu em Cristo vitória sobre tudo isso que você não poderia vencer na sua própria força. O que você precisa fazer é se render poderosamente a essas verdades e você vai começar a governar sobre tudo que governava sobre você. Amém?
Diga assim: a obra de Cristo é suficiente. Amém? Então você vai na força dele. E você vai ver frutos poderosos. Você vai ser fiel como nunca foi. Você vai amar como nunca amou. Você vai sentir alegria como nunca sentiu. Você vai sentir a paz que você nunca sentiu. Por quê? Porque você se rende a uma vitória que já foi te dada. Um sinal de que nós não estamos andando no Espírito é que sempre nós achamos os desafios que Deus nos dá como algo muito difíceis. Nós sempre estamos com um sentimento de desqualificação. Quem sou eu para fazer isso que Deus está pedindo? Evidentemente que nós por nós mesmos não podemos. Mas agora em Cristo nós sabemos da nossa identidade. Em Cristo, pela graça de Deus, pela justiça de Cristo, nós sabemos que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Sempre vai ser essa guerra, o Espírito Santo falando: você já morreu com Cristo, você já foi crucificado com Cristo, teus pecados já foram perdoados, você já se tornou Cristo, agora viva assim. E a carne vai dizendo para você: não é bem assim, olha o que você fez, olha, você não vai conseguir, você não vai expulsar esse demônio, você não fez o suficiente para merecer esse perdão. E você vai ficar nisso. E quanto mais você tenta pela sua força acertar, mais obras da carne você manifesta. Amém? Mas quanto mais você cede à influência do Espírito Santo, isso é algo muito poderoso. Quanto mais você acorda pela manhã no seu up e se rende ao Senhor dizendo: Senhor, eu me rendo àquilo que Jesus já fez. Eu não vou tentar vencer hoje, eu vou fluir na vitória de Cristo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Então, em nome de Jesus, em vez de você ficar acreditando no que o diabo está falando, acredite no que Deus está dizendo sobre você e reine em vida para a glória de Deus. Nós não podemos reinar sobre o pecado enquanto não cremos que fomos feitos justos. Não tem como. Nós não podemos reinar sobre áreas da nossa vida se nós não acreditarmos que tem abundante graça para nós. Nenhuma área da sua vida você vai conseguir cumprir palavra que você promete, nada, se você não for pelo Espírito Santo, pela graça de Deus e por essa justiça que é concedida. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Se renda ao Senhor nessa noite. Oh, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda vez que você for tentado no pecado, você lembrar assim: eu morri para o pecado. É interessante que na cruz, Jesus nos substituiu. Amém? Era para você morrer e Ele morreu no seu lugar. Mas também uma verdade é que você morreu com Ele. O velho homem morreu com Ele. Amém? Diga: o velho homem morreu com Ele. Diga: eu sou uma nova criatura. E essa nova criatura está pronta para governar, para reinar em vida. Amém? Em nome de Jesus. Toda vez que o diabo pintar para você que a obra de Cristo não é suficiente, não ser da carne, entre no descanso. Levante as mãos e se posicione. Jesus é suficiente. O que Ele fez é suficiente. Você vai se sentir descansado para fazer qualquer coisa quando você fizer isso na força dEle. Quando você puder declarar de todo o seu coração: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Amém? É Cristo que vive em mim. Então você essa semana tem vários desafios, mas você vai na força de Deus. Você vai como uma nova criatura. Você vai como um justificado. Aleluia. Você vai como uma mulher santa. Você vai como um homem santo. Mas você vai como aquele que tem autoridade sobre os espíritos malignos. Que você vai no nome de Jesus. Ele é o vencedor. E Ele venceu no seu lugar. Antes mesmo de você começar a lidar com algo,
você já tem a vitória dele como provisão para a sua vida. Em nome de Jesus. Nós vamos participar da ceia, amém? Dessa consciência do Evangelho. Amém? Pegue ali o pão e o cálice. Comece a agradecer a Deus, porque nele você pode reinar sobre aquilo que reinava sobre você. Diga: Espírito Santo, eu estou aberto para você me convencer, Espírito Santo. Eu estou aberto para andar contigo nessas verdades poderosas sobre aquilo que Jesus fez em meu favor. Amém? Enquanto você vai recebendo aí a ceia, nós vamos adorar o Senhor. Aleluia.